Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca, feliz da vida como sempre, com o veterinário, homeopata, psicanalista, divorciado, Marcos Fernandes. Seja muito bem-vindo. Olha, muito grato pelo convite, parabéns pelo teu sucesso, é um grande prazer estar aqui no seu podcast. Eu que agradeço, imagina, um dia do Cueca com uma pessoa plácida, gente, um blazer, eu tô impressionada. Ele falou que ele é bravo, eu tô querendo saber quando. Pai do Gabriel também, esqueci desse detalhe, Gabriel Papes está aqui hoje. Vamos lá, me conta um pouquinho, veterinário, homeopata, psicanalista, como que junta tudo isso? Que embrólio dá isso? Pois é uma pergunta boa. A minha primeira formação mesmo é medicina veterinária, né? Depois que eu me formei, alguns anos depois, eu fiz especialização em homeopatia, porque eu me curei de uma doença de pele. E aí, perguntando para a médica que me tratou se ela dava cursos, ela falou que dava, e aí um mês seguinte, a minha cura, eu fui fazer especialização em homeopatia veterinária, né? E depois eu fui tentar entender um pouco mais o tutor, o dono do animal, né? A gente chamava de dono, né? Mas hoje é tutor. Porque eu percebia que as doenças que os animais tinham eram muito parecidas com as doenças que ele também trazia da família humana ao qual o animal estava inserido. Então, muito mais importante que ficar estudando a doença no animal era tentar entender qual que era a relação que aquela doença do animal tinha com o seu tutor ou com a família humana ao qual ele estava ligado, né? E assim eu fiz psicanálise, e depois da psicanálise eu fiz constelação familiar e medicina germânica, onde eu levei essas técnicas para os animais, para beneficiá-los, né? Então foi assim mais ou menos o meu trajeto. Nossa, tô passada. Espera um pouquinho, deixa eu voltar. Põe. Não, olha que máximo isso. Quanto tempo que você faz esse tipo de tratamento já? Olha, eu sou formado há 3 décadas, 30 anos, né? Então, desde que eu me formei, eu percebia que havia muita semelhança entre animal e tutor. Tanto que eu escrevi meu primeiro livro, Cara de um Focinho do Outro, que mostra essa relação de semelhança, né? Porque eu percebia que o cachorro ansioso tinha um dono ansioso. Uma pessoa, um animal deprimido, triste, apático, tinha um dono deprimido, triste, apático, né? Então, na verdade, desde que eu me formei, eu observo essa relação. Muito bem. Mas foi de 12 anos, 15 anos para cá que isso se intensificou mesmo, né? E as pessoas estão tendo clareza desse trabalho que você faz? Estão, cada vez mais. As pessoas estão vendo que os animais, elas são sensíveis. Porque até então, elas achavam que o animal era uma cadeira, uma mesa, assim, eram seres mortos dentro de casa. Não, eles absorvem todas as nossas questões, angústias, tristezas, problemas, conflitos e somatizam isso em doenças, né? Então, cada vez mais as pessoas têm essa clareza, né? Felizmente. Graças a Deus. E também mudou a relação das pessoas, pelo menos, vamos colocar de uma década pra cá, que as pessoas estão tendo menos filhos e tendo mais animais, mais pets, né? Isso é bom e ruim. É bom porque as pessoas cuidam mais do animal, e é ruim porque as pessoas cuidam mais do animal. Cuidam de forma exagerada. Exatamente. Cachorro não é filho, né? Dos temas que eu mais estudo é a humanização, dar vida de gente a quem não é gente, né? Isso é um problema. Os animais sofrem muito e adoecem muito com isso. Ah, ótimo. Os animais sofrem. Muito. Gatas, vocês que ficam tratando os cachorros como se fossem filhos, compram roupinha, andam nos carrinhos, nada contra, cada um faz o que quer com o seu cachorro. Mas tem um veterinário aqui com mais de 30 anos de experiência dizendo que isso não é legal. Parafraseando Paracelso, a diferença do remédio e do veneno é a dose. As pessoas acham que tudo se justifica pelo amor.
né? Se a gente tiver uma plantinha e colocar um pouquinho de água, ok. Se colocar 200 litros de água, a gente Ela mata morre. a planta. Assim são as pessoas em relação aos seus ditos amores, que na verdade são muito apegos, né? Há diferenças importantes, né? Então tudo tem que ser dosado, é o bom senso, né? É a inteligência emocional que a gente tem que requisitar para que essa relação se faça saudável. Assim também é uma mãe ou um pai que dá muito amor para o filho em excesso, estraga a criança. É o que a gente está vendo hoje, uma geração mimizenta aí, né? Uma geração Nutella. Nutella que não pode frustrar, não pode dizer não, e a gente está criando seres assim, filhos que não conseguem ter limites. Não, e também não vão estar preparados para o mundo. Não, porque o mundo não mima. Graças a Deus, o mundo não mima. A mãe e o pai mimam às vezes. Então, e mima em excesso. Isso. Então aí o filho vai ter uma consequência péssima, porque a hora que ele for pro mercado de trabalho, ou ele for morar fora, ou até se ele perder esses pais. Porque pode acontecer, a gente tem, né, dia de nascer, não sabemos o dia que nós vamos morrer. Não, o que mais sofremos são perdas. Perdemos namoradas, relacionamentos, empregos, né? Pessoas que amamos, animais que vão embora, bens materiais, condição do nosso status social. A gente perde muito. E se a gente não aprende a perder, como é que a gente lida com a vida? Então, da mesma forma que os pais hoje muitas vezes estragam os filhos, os tutores estragam os pets. Estragam. Meu, eu vejo cada uma. Banho de não sei o que lá, hidratação. Gente, gasta mais do que eu no cabeleireiro. É porque o mercado pet tem esse interesse, né? Que você coloque o cachorro no lugar de filho. Porque assim você mantém e sustenta esse mercado que é um dos maiores do mundo. Se destacou como um dos maiores mesmo. Acho que nos últimos tempos, né? O crescimento. O mercado que mais cresce. Tanto é que a gente tem essas lojas hoje 24 horas. Tem o lado bom. As pessoas estão cuidando melhor dos animais, os médicos veterinários estão se especializando em cursos, em métodos de diagnóstico. Tem um lado bom, mas tudo a gente precisa olhar com muito cuidado, né? A gente precisa olhar por vários ângulos uma situação, né? E eu volto na frase, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Bert Hellinger, que é autor das Constelações, ele diz que só o amor não basta, né? E a ordem precede o amor. Amor sem ordem é desordem. Então a gente precisa amar com ordem, porque senão fica demais. Voltando às mães ou os pais que amam demais os filhos, querem que eles não se frustrem, querem que eles sejam felizes, né? Em exagero, tudo em exagero, né? Então, há que se ter inteligência. Mas primeiro a gente vai ter que orientar o dono do coitado do pet. Falou tudo. Parafraseando o Buda, só existe um mal, a ignorância, e só existe um bem, o conhecimento. É exatamente programas como o seu, que leva conhecimento, informação de qualidade, é que as pessoas precisam. Então você presta um serviço muito importante para a sociedade, trazendo pessoas aqui que podem levar mensagens à sociedade de qualidade, de informação, de nível, né? Parabéns pelo programa. Ai, obrigada, querido. A gente está fazendo nossa parte. Agora, se o outro lado vai ter informação ali e não acessar, aí também não temos culpa, né, bem? Não podemos ir lá. Toque. Não. Estou aqui. A gente só faz o que é possível, né? E o que é possível é o que a gente pode fazer. O outro é do outro. É do outro. Então, outro, se coça aí, viu? Que agora vai começar os tiros. Vamos lá. A cara dele foi melhor. Não vou puxar 38. Fica tranquilo. Com o silenciador. Fique tranquilo. O que mais me interessou? Vamos lá. Esse pet, então, ele tem uma... Como que eu vou dizer? Uma fidelidade com esse dono? Seria isso? Exatamente isso, Andrômeda. O animal honra os seus tutores
assim como os filhos honram os pais. Os animais, eles pegam para eles problemas, questões de saúde dos seus tutores, para que assim, por amor incondicional, amar incondicionalmente é amar sem condições, eles se aproximem dos tutores para sofrerem juntos, por amor. Assim nós fazemos com o nosso pai, com a nossa mãe. Isso chama identificação. É um conceito de Freud, grande neurologista que idealizou a psicanálise, onde ele diz que os filhos se identificam, copiam os pais. Nas coisas boas e nas coisas ruins, inclusive nas doenças, né? Então os animais também se identificam com os seus tutores, trazendo para si os problemas de saúde. Por isso cara de um, focinho do outro. Por isso que as doenças dos animais são parecidas com os seus tutores. Gente, não, eu tô passada, porque eu tinha uma cachorra, ela durou 14 anos, Ilhasa, e realmente, você tá falando cara de um, focinho de outro. Eu sou bem vaidosa, a cachorra era vaidosa. Você não acredita, ela queria fazer drenagem. Verdade, eu tenho até foto. Vi uma pessoa fazer drenagem em casa, aí eu ia pra maca, enquanto essa cachorra a pessoa não colocasse ela na maca, e ela ainda ficar com a barriga pra cima. Ainda bem que eu tenho foto pra comprovar, e tenho pessoas que acompanharam. Aí tinha que fazer um pouco de massagem na barriga dela, só depois ela descia. Agora você tá falando, eu lembrei da Brenda, eu falei, gente... Não é coincidência esse comportamento dela. Esse comportamento dela é muito assimilado, muito absorvido por ela. Exime a leitora de expressão facial, expressão corporal. E o amor que ela tinha para com você é incondicional. Nós desconhecemos esse amor. Nós amamos, desde que de forma condicional, né? Sim. Eu amo meu filho, desde que ele faça o que eu quero. Eu amo minha namorada, desde que ela seja como eu quero. O animal não. O animal você não dá nada. Como um morador de rua, ele está do lado. Não, isso eu Não é... fico impressionada. Então, chega para esse cachorro e fala assim, ó, vamos pro Morumbi, vamos para uma casa grande, vamos ser ricos. Ele fala, não, eu não deixo ele. Assim são os filhos com os pais. Que lealdade. Lealdade. O cão é sinônimo de fidelidade, de lealdade, né? Para com a quem ele está se identificado. Trazendo para si doenças. Passam fome juntos. Não, eu já vi isso. A ponto, às vezes, dá um exemplo. O tutor tem câncer ou tem tendência a ter câncer. O cachorro vai ter câncer primeiro que ele. Ou vai ter câncer junto com ele. Para que dessa forma ambos fiquem juntos, né? É lógico que são processos inconscientes, mas eles ocorrem. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Olha! Não, juro, tô passada. Gente, como pode? É só o cão? O gato também? Gato também. Isso serve para todos os animais ou não? Serve para todos os animais. A minha experiência é com cão e gato, basicamente. Mas, em tese, serviria para os animais. Mas tem um agravante. Aqueles animais que a gente humaniza, chama de filho, vem com o papai, vem com a mamãe. Aqueles animais que a gente dá uma condição que não é deles, colocando-os no lugar de seres humanos, de excluídos da família, especialmente no lugar de filhos, eles agravam, eles pegam mais coisas nossas, tanto doenças físicas quanto psíquicas, tanto sintomas físicos quanto psíquicos também. Isso eu acho que você tem que dar um recado, porque isso é seríssimo. Dá um recado para as bonitas de plantão aqui, porque elas não têm esse nível de consciência. Bonitas de plantão, parem de chamar seu cachorro de filho. Ele não é seu filho. Mãe significa genitora. Mãe é quem cedeu o óvulo para fazer uma nova vida. Pai é quem cedeu o espermatozoide para fazer uma nova vida. Essa junção óvulo com espermatozoide vai dar um filho. O cachorro ele tem um pai. Cachorro. O cachorro tem uma mãe, cadela. Esses são os pais desse animal. Você é o tutor. Tutor é quem tutela. Tutor é o responsável. Tutor é quem cuida.
Esse é o certo. Aprenderam, não? Espero que sim. Comece a chamar o seu cachorro pelo nome. Ele tem um nome. Nossa, você falou tudo, é verdade. Gente, As tem um pessoas falam nome. assim, doutor, se eu não chamar de filho, eu vou chamar do quê? Aí eu falo, teu cachorro não tem nome? Lógico que tem, doutor. O cachorro chama Rex. Então, Rex. Rex, vamos passear. Rex, vem jantar. Rex, vamos ao veterinário. O nome é a identidade. Como você gosta de ser chamada? Como você, tutor, gosta de ser chamado? De filho. De filho, de esposo, marido, de esposa? é. Não, você gosta de ser chamada pela sua identidade, pelo seu nome de batismo, que é o nome que seus pais lhe deram. Isso é muito sagrado, né? As É muito palavras têm um sagrado. poder muito forte, né? Não, eu também acho. E o que a gente vê hoje tá tudo trocado. Então, marido não tá no lugar de marido, esposa não tá no lugar de esposa, filho tá mandando no pai e na mãe, cachorro não 4 tá no anos lugar de de idade, cachorro. né? Então, esse amor, ele precisa de uma ordem, né? Até para amar precisa ter ordem. A olha. ordem precede o amor, segundo Bert Hellinger. É muito importante que você ame com ordem, senão fica uma bagunça, que é o que tá. O que seria amar com ordem? Existe uma hierarquia. Os pais nas constelações familiares são maiores, os filhos são menores. Os pais cuidam dos filhos, filhos não cuidam dos pais. Filhos têm cuidados com os pais. Isso é ordem. Olha que perfeito. Se eu Ter quiser, cuidado, Isso. não cuidar. exatamente, eu posso cuidar do meu pai e da minha mãe como filho, não como pai do meu pai ou da minha mãe. Ou como mãe do meu pai ou da minha mãe. Isso é uma desordem. Amor. Mas eles não entendem. Sabe como eles entendem? Ah, é porque ele tem certa idade, então ele precisa de cuidados. Aí começa a mudar o papel. Isso. Você não só pode, você deve cuidar dos seus pais, mas na posição de filho e não querendo cuidar deles como se pais deles fossem. É diferente. É diferente. Mas as pessoas não conseguem ver essa diferença na hora do cuidado. Não consegue. Não consegue porque tem muita culpa. Ah, tem culpa. Tem muita coisa por trás disso, inclusive culpa. Por isso que tem esse movimento, esse tipo de cuidado. Quando os filhos se colocam acima dos pais, é uma quebra de hierarquia. Isso leva a um emaranhamento familiar. Isso dá uma desordem. Isso é amar sem ordem. Ainda que os pais estejam mais velhos e precisem de você e você vai fazer tudo por eles, não só pode, como deve fazer isso, você tem que ter muito cuidado. Porque se você quebrar essa hierarquia, você causa emaranhamentos, problemas, conflitos, desequilíbrios familiares. Dentro da sua família. Dentro da que sua você família. criou. Dentro da sua família que você criou. Você é casado, tem sua esposa, seus filhos. Aí começa a refletir esse problema dentro da sua família. Exatamente. Se eu não colocar meu filho no lugar de filho, eu quebro a hierarquia. Amor sem ordem. Meu filho começa a querer mandar em mim. Meu filho que tem 16 anos, ele assume uma postura que não é interessante para a vida. Não. Eu sou maior que meu filho, porque eu cheguei primeiro no sistema familiar. Eu cuido dele, ele não cuida de mim. Ele pode ter algum cuidado comigo, né? Então, essa autoridade, eu vou falar essa palavra, mas não é bem ela. Essa autoridade que os pais perderam. Eu gostava muito, gosto, né? Infelizmente ele faleceu, mas deixou muitos livros. E Samitiba, um psiquiatra que falava muito dessas questões dos pais com filhos. Ele foi muito mal compreendido na época. Foi. Tanto que ele falou, essa geração vai ter muitas questões, né? E tanto que está tendo questões, porque quebra de ordem, né? Ai, ele era excelente. Meu, você lembrou de uma pessoa assim? Olha, eu vou pegar, colocar um quadrinho dele aqui. Porque ele era demais. Ele era fora da curva. Fora. E realmente ele via muito longe. Via muito longe. É o que a gente está passando agora com essa geração. E na relação homem-animal, a mesma coisa, né? O animal, o cão, ele precisa de um líder dentro da matilha, que é o grupo de cães. Se ele não tem um líder, ele se perde.
Ele fica Verdade. transtornado psiquicamente. Vem muitos sintomas mentais, transtornos de comportamento por falta desse líder, desse norte. Os filhos também precisam que os pais deem um norte, né? Então, pais e tutores têm uma relação importante, respectivamente, com seus filhos e com seus animais. Eu acho que a máxima que você deixou, chame o seu cachorro pelo nome. Eu acho que isso aí já começa um bom processo. Porque o cachorro já começa a ter o lugar dele de cão. Gente, é um cão. A gente ama, eu amo, pelo amor de Deus. Eu amei minha cachorra. Eu quase morri junto quando ela foi. Mas eu respeitava, porque Brenda Maria vem aqui. Nome, né? Tem um nome composto. Brenda Maria. Mas acho que eu dei uma errada. E acho que várias também dão essa errada. De deixar dormir na cama. Até que dormir na cama, eu não vejo tantas questões, não. Ai, que bom. A questão é mais internamente você colocar o animal num lugar que não é dele. Não respeitando sua anatomia, sua fisiologia, seu comportamento, deixando com que ele não se socialize, não saia, não passeie, não tenha contato com outros animais. Então, tudo são detalhes. Dormir com o cachorro é errado. Não. Esse cachorro está no lugar de cachorro mesmo, né? Eu vejo muito cachorro no lugar de marido. Eu vejo cachorro no lugar de esposa. O que eu mais vejo é cachorro no lugar de filho, até porque nas constelações a gente vê muito isso. O cachorro entra no lugar de um excluído do sistema familiar, de uma criança não nascida, muito comumente. Né? A tutora tem um aborto, uma criança não nasce. E aí o animal fica um vazio quântico nesse local, né? Fica um espaço vazio. Estou falando de processos inconscientes. O cachorro vem e entra. E é aí que ele adoece seriamente, porque ele está completamente num lugar que não é dele mesmo. E as pessoas passam a ter um amor exagerado porque inconscientemente ela olha para o cachorro e vê o filho que ela perdeu. Sim. Isso é uma relação muito profunda, Andrômeda. Muito. E muito séria, em que a gente precisa se debruçar, estudar mais isso. Né? E deixar esse mimimi de lado. Não, é porque você não gosta de cachorro, porque você não quer que não sei o quê. Não, filho é filho, marido é marido. Outro dia eu vi uma psicóloga dizendo o seguinte, eu vou para academia porque é minha terapia. Não, academia é saúde, academia é fuga, academia é paquera, academia é tudo, menos terapia. Terapia é outra coisa. Terapia, você fica na frente do terapeuta, paga para ele ajudar você a ressignificar seus conflitos. Nós damos nomes errados a coisas erradas. Eu falo isso aqui direto. Cada coisa tem o seu lugar e o seu nome. A vida começa a dar certo para as pessoas quando a gente ordena. Um esporte não é terapia. Um esporte é uma alegria, é saúde. Terapia é outra coisa. Cachorro é cachorro, não é filho. Marido é marido, não é filho. Né? Eu vejo muito. Olha, ótimo. Esposa falar assim pro marido: pai, o que nós vamos comer hoje? Não, é um absurdo. Você já viu isso? Eu trato, como psicanalista, eu atendo muito casal. Eu vejo muito casal que se separa e quando eu vou checar lá atrás, a coisa começou assim. O marido chama a esposa: filha, o que você quer? Não, ô mãe. Mãe. Você percebe? O caminho do amor, voltando à tua pergunta inteligentíssima, é a ordem. A gente ama com ordem. No mais, é desordem. Gente, tá todo mundo desordenado nesse mar. Pelo amor do guarda, tá todo mundo desorientado. Gente, vamos procurar terapia, Brasil. Que não vai ter outro jeito. Não tem outra saída. Vocês estão vendo que a coisa é totalmente desorganizada aí. Eu tenho certeza que quem assistir tem o seu pet ali. Não. E vai falar que a gente tá louco, viu? Primeiro é essa. Ai, esses dois aí, ai. Imagina, cachorro, papapá. Você sabe que nós vamos passar de louco, mas tudo bem. É engraçado, né?
A pessoa chama o cachorro de filho e quem é louco somos nós. Não tem a menor dúvida. Se percebe? E isso é legal a gente olhar para isso, porque de fato está tudo trocado mesmo, tudo contrário. Né? As pessoas não sabem o limite do amor. É engraçado que a gente está em um Mas momento... será que elas sabem amar? Lógico que não. Se tem uma coisa que o ser humano ele pode ter uma evolução tecnológica, a gente vai para a Lua, faz celular, a gente faz um monte de coisa. Mas do ponto de vista emocional, nós somos infantis. Nós não sabemos amar. Nós não sabemos nem gostar. Nós não sabemos nem do que nós gostamos, porque nós desconhecemos quem somos. A coisa começa aí. Você falou muito bem da terapia, é isso mesmo. Ainda que seja como um autoconhecimento. Nós não sabemos como nós somos, nem como nós funcionamos. Como a gente pode dizer que ama o outro? Veja, a gente precisa quebrar esses padrões, né? Tá muito... a gente é muito Cheio de limitado. rótulos. Muito, muito, muito. Então, essas críticas, né, só confirmam isso que a gente está falando. E, aliás, elas são extremamente bem-vindas, porque é através delas que a gente nos é mostrado que nós estamos no caminho certo. Isso que eu ia falar agora. É o índice perfeito para a gente falar assim, nós estamos certos. E só está aumentando os loucos. Só está aumentando. Quando a gente consegue enxergar, de fato, as pessoas elas têm dificuldade de colocar uma lente de aumento para si. Porque aí vai ter que ver um monte de probleminhas, não querem resolver, a situação tá cômoda. Por que eu vou mexer? Já consigo andar naquela dor, já sei como ela funciona. Então a outra dor que eu vou ter que mexer, eu não conheço. Essa dor que eu estou, eu já conheço. Andrômeda, o olho olha para fora, não para dentro. Fazer terapia é pegar o olho, virar para dentro, para você se olhar e parar de olhar o outro. Não, e tão gratificante, gente. Não é? É libertador. E engraçado que a gente está num momento assim, você tem que ser você tem que seguir tua alma, valorização das minorias, tudo isso é perfeito. Só que o cachorro não pode ser ele, né? O cachorro eu não posso respeitar ele, né? Na sua espécie, na sua individualidade, no seu comportamento. Não é verdade? Então, eu posso ser eu. E todo mundo tem que me aceitar. Mas o cachorro não. O cachorro ele tem que ser gente. Não pode ser cachorro. Você percebe como a gente tá... Que judiação desse cachorro, meu. O que nós estamos fazendo com a vida dos animais? Pretensamente iludidos, achando que estamos ajudando? Não estou dizendo que não tem um lado bom, tem sim, a gente está cuidando mais dos animais, mas há uma necessidade de um equilíbrio, assim como na relação com os filhos. Gente, vamos combinar, né? Se ele não fosse cachorro, ele ia ser gente, ele ia falar, ele ia dialogar, né? Ele ia pra escola. Então ele não vai pra escola. Agora os coitados estão indo pra creche. Putz, grila. Tem até perua que pega o cachorro. Outro dia eu fui conhecer uma creche, tinha a sala da mochila. Os pets vinham de perua com uma mochilinha nas costas, ou o tutor trazendo, era o lanchinho deles. Ainda que eu vou defender as creches no seguinte sentido, elas trazem uma coisa muito boa. Deixa todos juntos. Isso, ela socializa, que é o que eles precisam. Tem cliente que fala assim para mim, doutor Marcos, meu cachorro não gosta de outro cachorro. Então, é que ele não conhece outro cachorro. Ele acha que é gente. Aliás, ele não acha, ele tem certeza. Ele só convive com a senhora. Só convive com pessoas. Ele não tem relação com membros da mesma espécie ao que ele pertence. Olha que sério isso. Ninguém olha para isso. O coitado só fica lá no apartamento ou na casa. Exatamente. Na almofadinha. Gente, esse cachorro tá super triste. Hello. Cachorro, a hora que vê outro cachorro, fica super feliz. Ou tem algum tipo de comportamento, claro, ele late, ele corre, ele briga, né? Não, cachorro sendo cachorro. Tem cliente que fala assim, doutor, eu não vou levar na creche porque lá o cachorro pode apanhar. Foi engraçado. Quando eu levei meu filho para a creche, ele vinha arranhado, mordido, ele mordia também os colegas. Por que o animal não pode se relacionar sendo esses comportamentos
todos natos normais, dele. fisiológicos. Não é verdade? Meu Deus, o cachorro Então, não pode nem ser cachorro mais. não pode. A coisa tá feia, não? Tá esquisita. Tá esquisita. E eu queria que você nos falasse sobre alguns casos que você detectou que era do tutor, passou pro pet e você conseguiu solucionar, ou a pessoa com uma certa ignorância não quis mexer naquilo e deu ruim. Eu quero que você dê os dois lados. Cases de sucesso e cases de não sucesso. Eu não queria falar case. Semana retrasada eu atendi um gato que tinha uma colite. A tutora tinha um problema intestinal muito parecido com os mesmos sintomas da colite do seu gato. Ela não tinha filho e ela chamava o gato de filho. Aliás, o gato ora estava no lugar de um filho que ela não teve e ora estava no lugar do pai dela que ela rejeitava. Então eu disse para ela, olhe para o seu gato, faça uma conexão com o olhar e diga assim, querido gato. Ela precisava falar o nome do animal, né? Querido Félix, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim, mas você não é meu filho, você é um gato, você tem um pai gato e uma mãe gata. Pare de pegar minhas angústias, tristezas, decepções, desilusões e principalmente a raiva que eu tenho para com o meu pai. Pare de pegar minhas questões, se ligue ao seu sistema familiar. O gato parou com sintomas de colite. 2 dias depois. Gente, que bárbaro isso. Você falou para citar exemplos, coceira. Cães que se coçam estão relacionados a conflitos de separação pela medicina germânica. Então o cliente tem ali um problema conjugal com o marido, com a esposa, e o cachorro começa a se coçar, assimilando um conflito chamado conflito de separação, em que às vezes o casal se separou, o cachorro começa a coçar, ou o casal ainda não se separou, o cachorro começa a ter dermatite, problema de pele. Então nessa hora, você fala para o cachorro, né? Você manda uma mensagem para ele. Alguém poderia falar assim, então, mas isso é humanização. Eu sei, só que eu classifico a humanização dos animais em boa e ruim. A boa é essa, você colocar o animal no lugar dele através da fala. Isso chama frases de cura ou frases curativas. E o lado ruim é esse excesso de cuidado que a gente tem com os animais, né? Então, muitos problemas dermatológicos são conflitos de separação. Me lembro de um caso que essa cliente me acompanha muito nas lives, né? Ela teve um problema com o marido e aí eles resolveram se separar. Assim que eles decidiram mutuamente se separar, o cachorro começou a coçar. O marido falou para ela, olha, leva lá no seu veterinário, o Dr. Marcos, né? Ela falou, nem precisa. Eu assisto as lives dele e ele fala que coceira é conflito de separação. Chegou pro cachorro e falou, isso não é problema seu. Você é menor, nós somos maiores. Pare de pegar as nossas questões. Pare de pegar os nossos conflitos. Um dia depois o cachorro parou de coçar. Então, as pessoas que não estão acreditando, faz o seguinte, façam. Testam. Eu sempre falo isso nos cursos. Eu começo meus cursos falando assim, nunca acredito em nada que eu falo, mas teste tudo aquilo que eu proponho e veja o que acontece. E me traga os resultados. Até hoje, todo mundo só veio confirmar essas técnicas que eu utilizo e que eu levei para a medicina veterinária através dos meus livros e dos meus cursos. Gente, que sensacional. Tô passadíssima de novo. Olha, ter constelação, você usa a constelação familiar. Nos meus atendimentos. Nos seus atendimentos. E, na verdade, você faz 2 trabalhos, né? A pessoa vem com o pet, você primeiro precisa entender a história desse tutor para chegar nesse pet. Perfeito. Olha que trabalho, gente! O meu trabalho é mais como um terapeuta familiar multiespécie do que como um médico veterinário. Se me traz o teu cachorro com problema, eu digo qual que é o teu problema, não do cachorro. Não, gente, tô passada. Ah, ferro. Minha cachorra morreu de velhice e...
Catarata. Ah, ficou cega. Será Catarata que foi bilateral? foi? Teve alguém na tua família que teve catarata importante? Ninguém. Na época, você tinha alguma questão que você não queria ver? Não, porque eu já estava separada. Sabe que Alguma ela outra? sofreu? Porque ela era muito apegada também no meu ex-marido. Quanto tempo depois da separação ela desenvolveu a catarata? Uns 5 anos, 4 anos depois. Não foi rápido. Seus pais não tiveram uma catarata importante que perderam a vista? Não, Os pais dele? não são vivos e não tem. Dá uma olhada no tempo e veja se aconteceu fora a separação. Foi uma separação traumática, difícil? É que tiveram 2 separações com o mesmo marido. Então, a primeira foi pior. Mas ela não estava bem. A segunda, Veja se durante a separação ou no processo, ou o motivo pelo qual você se separou, se diz alguma coisa nesse sentido. Algo que você não queria ver, algo que você preferiu perder a visão a ver. Se é que ela era ligado mais a você do que a ele. Porque se ela tiver uma relação muito próximo dele, aí eu vou investigar a vida dele. eu acho que ela era bem apegada. Ela ficava o dia assim comigo, só que ela gostava de dormir com ele. No pé dele. Se eu perguntar, ela era mais ligada a você ou a ele, o que você responderia? A ele. Então é questão dele. E aí eu precisava perguntar para ele, né? O que ele se negava a ver? Já entendi. Já tá explicado. A separação. Ah, olha só. Tá aí. Matou. Eu prefiro perder a visão a olhar o que eu preciso ver. Mais ou menos isso. Né? Eu tô falando de uma forma superficial, genérica. Não, mas eu entendi. Mas É isso mesmo. Caminha é essa linha. é nessa essa linha. É. A gente é como detetive, né? A gente pega uma pista e vai seguindo. A pista é essa. A ligação é com ele, a identificação é com ele, é um conflito dele. Por ele não aceitar a separação. Por ele não querer olhar para a separação. Sim. Sim. Olha. Vou pedir reembolso da vida dele. Da vida dela pra ele. Tem como entrar com processo, será? Acho que Acho agora que não, já foi, passou. já passou. Já era. Já foi, a cachorra já foi. E o Mas que eu é diria isso para mesmo. ele é olhar para ele. Porque as doenças que os animais têm são antecipações, entre aspas, muitas vezes, nossa. Por exemplo, Ela teve problema na pata e ele tem problema no joelho. Isso. Vê se, Eu paguei uma fortuna. vê se é o mesmo lado. Vou lembrar agora. Vou lembrar, mas acho que é. Meu Deus. Olha. A conta que você me deixou. Vou te contar, viu? Cobra dele. Vou cobrar. Vou até pegar o raio-x agora. Já liga para ele, já. Não, Terminando só o um programa. minutinho, gente, que eu vou ter que resolver um problema agora. Intervalo. Um intervalo. Que o filho da mãe me levar a cachorro embora. Olha só. Veja como é semelhante, né? Então, se eu tenho um cachorro e ele tem um problema, eu olho pro cachorro? Mesmo eles não olho pra mim. estando convivendo, Não tem essa. ela consegue. Consegue? Nossa, meu Deus. São ligações de amor, são as ligações mais fortes, são as ligações psíquicas, são ligações emocionais, né? São as ligações mais enraizadas, mais reais que a gente possa ter. Olha, uma outra coisa. Quando a gente separa, aí tem a guarda compartilhada do pet. Isso não é péssimo pro pet? Às vezes às vezes não. É um caso delicado, é uma pergunta boa. Teria que se fazer uma análise individual. Primeira pergunta,
para dar a guarda, eu gostaria de saber com quem que o pet está mais ligado. Aquele indivíduo, aquele cônjuge que tem ligação maior com o animal é quem deve ficar com o animal. O outro pode e deve visitar, mas nunca trocar essa identificação. O cachorro tem identificação comigo, aí eu separo da minha esposa, ele vai para minha esposa. Eu entendo que ele vai Tem que ter um bom senso adoecer mais aí, né? Eu acho que isso é super importante, porque o que a gente está vendo agora, separações e brigas por conta de pet, guardas compartilhadas, aí esse cachorro fica 15 dias na casa, e um fica 15 dias na casa do outro, esse cachorro não consegue se achar. Verdade. Ele fica, aqui, agora eu já saio daqui, vou pro outro. Já saio daqui, vou pro outro. Tem que ter um bom senso. Eu sei que tem amor, tem muito amor envolvido. E eu vivi essa guarda compartilhada. E vi que uma hora ela estava ficando triste. Tóxica. Essa relação é tóxica muitas vezes, né? Eu deixei um tempo com ele. Eu entendo que você fez muito bem. Eu abri mão, porque eu vi que ficava vai, vem, vai, vem, vai, vem. Meu. Fez muito bem. A cachorra, ela precisa ter aquele espaço, ela já sabe onde ela faz xixi, ela sabe onde está a comidinha dela, tudo, ela já sabe o horário de passear. Então, não adianta. E eu via que ele estava precisando mais dela e ela estava querendo ficar mais com ele. Maravilhoso. Ela ficou 1 ano com ele. Maravilhoso. Sensível e inteligente que é você percebeu isso. Percebi nitidamente. E abriu mão. Não é o que faz a maioria. Por posse e apego, assim como as pessoas brigam pelos por filhos, ego, na verdade. por ego, para atingir o cônjuge, descontando na criança, né? Isso é tão grave que tem uma lei, alienação parental, né? Os pais fazem muito isso. E os tutores também. Nessa hora é uma briga, é uma pena, né? E é nessa hora que eu questiono o amor. Isso que eu ia falar. Amor, que o amor também é abrir mão. Nossa, amor é abrir mão a toda hora. Né? Existe aquela frase que um bom pai e uma boa mãe têm a consciência que eles devem se tornar desnecessários ao filho o mais rápido possível. Quem tem essa consciência? Não, então, nem eu, viu? Então, mas deveria, todos nós. Inclusive eu que sou pai, muitas vezes eu me pego nisso também. O mais importante é o pai e a mãe se tornar desnecessário, levar o filho para o mundo o mais rápido possível. Eu vejo com os meus clientes, os filhos têm 30, 40, 50 anos, moram com os pais e hoje os pais vão fazer terapia porque não conseguem ver o filho se deslanchar na vida. Mas sim. por quê? Não, aí tudo bem, né? Tá lá atrás. Aí também é um caso, né? Mas é o que mais tem, viu? Ave Maria. Então a gente precisa ter essa... Ele nunca vai ser marido. Não. Ele vai ser filho a vida inteira. Às vezes tá como marido da mãe. Eu vejo muito isso. Jura? Isso mesmo, Andrômeda. De fato, hoje os animais não estão nos lugares devidos, né? Por isso tantas questões, tantos animais doentes, tantas doenças crônicas, tantos animais com problemas psíquicos, psiquiátricos, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Meu pai. Vamos lá. Para essa pessoa começar a visualizar, porque a gente precisa dar exemplos para que ela possa enxergar que o pet dela está desenvolvendo alguma coisa que você está dizendo. Então, um cachorro ansioso, qual o comportamento dele? Ele lambe as patas, ele come unha, ele late demais, ele come rápido, ele fica agitado na casa, quando o tutor sai, ele destrói objetos, rasga a almofada, come coisas que não deve. Tudo isso são sintomas de ansiedade. O cachorro depressivo. Apático, prostrado, não quer comer, coincide com uma depressão imunológica, começa a adoecer de doenças até então autolimitantes, que poderiam, doenças banais,
se tornam graves, né? Isso, na verdade, está relacionado à depressão psíquica com a depressão imunológica. Então, são sintomas parecidos com as pessoas, né? Aliás, é muito comum. Você falou em ansiedade, tem uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo que 20% das pessoas na Grande São Paulo têm como principal sintoma ansiedade. E o transtorno psíquico que eu mais vejo nos cães é a ansiedade. Em segundo ponto, depressão. Então, a depressão e a ansiedade são a tônica, né, do momento da nossa sociedade humana e animal também, no que diz respeito aos animais de companhia, né? Um cachorro que está com um distúrbio psíquico. Sim. Ele fica obcecado, late para situações que não deveria latir em excesso. Um animal que está com um transtorno psíquico, ele pode mostrar sintomas de agressividade. Que não era comum dele. Então, quando eu sou chamado para atender um animal, olha, doutor, o cachorro está com um problema psíquico, está com um comportamento estranho que não tinha. Eu pergunto, o que aconteceu na casa diferente? Às vezes, o que aconteceu foi que a tutora ganhou um bebê. Não tinha. Então, era o casal e o cachorro. A tutora engravidou e o cachorro agora está descartado, desprezado, né? Então, ele começa a mostrar sintomas da insatisfação ao qual ele está sentindo no momento que ele está sendo preterido, rejeitado, descartado, etc., né? Então, é importante a gente entender o histórico, numa linha do tempo, porque ninguém muda o seu comportamento por nada. A gente até pode não entender por que mudou, mas algo aconteceu. Teve um episódio pontual. Que foi o gatilho para desenvolver o transtorno. Entendi. Aí fora, você é escritor também. Você tem o livro Cara de um, Focinho de Outro. Achei excelente o título. Já vou comprar porque já super me caiu bem. E você tem um outro livro, é isso? Eu escrevi 4 livros. O primeiro, Cara de um, Focinho do Outro. O segundo, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Olha que excelente. Onde eu fiquei 2 anos constelando pós o término do meu curso de constelação familiar sistêmica, observando no campo a atitude dos animais, as doenças e o lugar que eles ocupam de excluído do sistema familiar humano, especialmente no lugar de filho. A cereja do bolo desse livro é a conclusão que a maioria dos animais doentes, especialmente doenças graves, câncer, doença autoimune, problemas dermatológicos importantes, estão no lugar de excluídos, de crianças, de filhos que não nasceram. O terceiro livro, Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, volume 1, onde eu peguei todo o conhecimento da medicina germânica e levei para as famílias multiespécies. E por fim, eu escrevi o livro lançado ano passado, Síndrome Familiar Multiespécie, método Marcos Fernandes, onde eu crio um método para diagnóstico e tratamento das doenças que não são exclusividade dos animais, e sim das famílias, né? Inclusive, lhe presentei. Ai, obrigada. Gente, olha, eu acho que isso aqui deveria ser uma bíblia na casa de quem tem pet. Cá pra nós. Porque a gente transfere muitas das nossas coisas pra esse pet, coitadinho, que ele só quer ser cachorro ou só quer ser gato. Simples assim. Ele só quer ter uma vida normal da espécie dele. Então, não li ainda, mas eu super recomendo, porque já o título já diz tudo. Síndrome, são nossas, passando pros coitados dos cachorros e dos gatos, que não tem nada a ver com esse balaio de gato, gente. Cada um no seu quadrado. Não é, Marcos? Queria que você deixasse um recado para essa mulherada, né? Vamos se atentar, vamos deixar o cachorro ser cachorro, correr na praça, fazer xixi e cocô, normalmente, como faz, levanta a pata, né? Cachorro sendo cachorro, gato sendo gato. Bom, o recado você deu de uma forma muito legal, muito boa. O que eu recomendo para as pessoas é quebrar esse padrão
esse politicamente correto que existe hoje de uma sacralização, de uma valorização absurda do animal sem nenhum sentido para ele. Vou dar um exemplo. Eu ando muito na Paulista de domingo e eu vejo lá animais com roupinha, vestidinho, brinquinho, colarzinho. Veja, para o animal são valores, esses adereços, que não trazem para ele benefício nenhum. Isso é uma questão tua, não dele. E o animal precisa ser visto no seu bem-estar. Há pouco tempo eu estive juntamente com a polícia numa casa em que havia denúncia de maus tratos, numa diligência policial. Fui convidado pela delegada. E quando lá estive, os animais não estavam maltratados fisicamente. O animal tinha comida, tinha água, no entanto eles não passeavam, eles estavam isolados, num sofrimento psíquico importante e diagnosticado pelo comportamento, pelas atitudes e por uma série de produtos e utensílios que eles estavam ali mordendo, mordiscando, numa atitude compulsiva, né? E eu perguntei assim para a tutora, preciso fazer uma pergunta para a senhora, como a senhora chama os animais? Ela falou, doutor, esses animais são meus filhos, é óbvio que eu falo, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Ela foi indiciada por maus tratos. Então veja, excelente. A gente precisa olhar com um olhar mais maduro, sair da criança, crescer um pouco no nosso olhar e ver os animais como de fato eles são, maravilhosos, amorosos, são incríveis. Fiéis. Todo mundo deveria ter um pet em casa, porque é o maior exemplo de amor incondicional que nós temos. No entanto, a gente precisa deixar essas carências emocionais que nós temos e termos para com eles uma relação mais equilibrada. Esse é o recado que eu dou para todos os seus telespectadores, seus ouvintes, seus admiradores. Eu vou complementar. Vai se tratar, vai fazer uma terapia, que aí seu pet vai melhorar 100%, porque aí você vai começar a chamar ele pelo nome, já vai deixar de ser filho, vai voltar a ser cachorro, né? Vai levar ele para tomar banho, não precisa comprar roupa de grife para ele, nem andar o coitado com uma sacola de uma marca famosa, que você vê, você vai para os shoppings, aí você olha lá, tá aquele cachorro desse tamanhico, com aquela sacolona que me custou 10 mil reais. Então você pega esses 10 mil reais e dá para uma instituição de caridade. Não vai ser muito melhor? E aí você vai tratar o seu cachorro como cachorro. Você não vai deixar de amá-lo. Você vai colocar ele no lugar dele e parar de gastar dinheiro à toa e coloca esse dinheiro em lugares que precisam de fato. Porque tem um monte de instituições que tá assim rezando para cair 10 mil na conta. Para poder ter um alimento para dar para várias crianças que não têm. Não uma bolsa cara para andar no shopping, para mostrar que você tem dinheiro. Então a tua pobreza espiritual tá muito pequena. Desculpe dizer, viu? Dado o recado. Super sutil, meiga. Marcos, querido, super agradeço, honradíssima com o seu podcast. Quero dizer que está aberto aqui, quando você puder, porque eu acho que as pessoas precisam mais do que nunca que tenha alguém que comece a falar, olha, gata, acorda, né? Deixa o gato ser gato. Deixa o cachorro ser cachorro. Assim, vai cuidar, né? Você, um pouquinho da sua cabeça. Uma terapia, seja ela qual for. Começa, pelo menos. Eu acho que precisa, porque aí a gente consegue libertar esse cachorro. Isso. Esse pet, porque senão não vai ter jeito. Muito bem. Eu acho que a gente vai ter... É um trabalho contínuo. Contínuo. Não adianta vir só uma vez. Acho que daqui a um tempo, se você puder voltar, vai ser super bem-vindo. Eu já deixo o convite aqui, porque a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Porque esse povo anda meio alienado, você tá vendo, né? Mas a gente, graças a Deus, estamos ótimos de saúde mental. Eu retorno, viu? Muito grato pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigado a você.